relação aos aspectos construtivos, a gente falou do funcionamento, né, a questão eletromagnética. Em relação aos aspectos construtivos, o que é importante a gente entender aqui do transformador? O transformador é um equipamento que ele, dependendo do porte, ele pode ser um equipamento muito grande, né, um equipamento enorme e um equipamento que precisa ser muito robusto, porque o transformador é projetado para operar aí pelo menos durante 30 anos, né, a vida útil estimada para um transformador de força. Aqui eu indiquei algumas partes do transformador que a gente precisa dar uma atenção especial, falar um pouco sobre isso aqui. Aqui eu tenho o tanque de expansão. A gente vai falar um pouco mais sobre o tanque de expansão mais na frente, mas basicamente é um dispositivo que ele serve para a acomodação do óleo que está aqui no interior. Porque se você olhar todo esse equipamento aqui, isso é um transformador a óleo. Então o núcleo que a gente acabou de falar, ele está aqui, ó. Ele está aqui embaixo no tanque principal. Vou até avançar aqui para aparecer os nomes. Ele está aqui, ó, no tanque principal, tá? O núcleo. Esse núcleo ele precisa ser todo coberto de óleo, né? Porque você tem aí bobinas, enrolamentos de cobre, e isso aí precisa ser isolado. Então o transformador ele tem toda a composição do isolamento e essas bobinas, o núcleo, ficam tudo aqui imerso dentro do óleo isolante. Só quando esse transformador entra em operação, né, o óleo ele vem para cá. A gente vai explicar como é que isso acontece, tá? Aqui eu tenho elementos que são os radiadores, também muito importantes para o resfriamento do transformador e garantir que esse transformador consiga transmitir a potência para a qual ele é projetado. Aqui eu tenho as rodas do transformador. Isso aqui, ó, é uma coisa importante, tá? Lá no projeto é importante a gente entender que qualquer coisa que a gente especifique, né, que o fabricante forneça, é importante a gente entender e saber como é que a gente vai usar isso lá no projeto. Por exemplo, as rodas aqui do transformador que eu estava mostrando, essas rodas você precisa verificar lá no seu projeto, primeiro, o equipamento lá que o fabricante fornece, qual é a distância entre essas rodas, para que você lá no seu projeto, você consiga ali projetar a base do transformador, colocar os trilhos com a distância correta. Porque se você projeta uma base padrão, né, uma base ali para atender qualquer transformador, quando chegar o transformador que você comprou lá na obra, o transformador, se tiver uma distância diferente do que foi projetado, ele não vai encaixar no trilho. Então você precisa saber ali, na hora de projetar, de fazer a base do transformador, que o trilho tem uma distância X e eu preciso considerar essa distância X lá no meu projeto. Então parece um detalhe pequeno, mas que lá na hora, no projeto passa também, mas que lá na hora da obra, isso pode dar um problemão. Então fica atento aí para verificar qual é a distância na hora de fazer a base lá do transformador. Então, ó, você tem as rodas aí, tem o tanque principal que a gente já comentou. O tanque principal que vai conter basicamente o núcleo, né, a parte ativa do transformador, né, o que vai fazer de fato a conversão. E a bucha é o meio de interligação aqui com o meio externo. Então, imagina aqui, você tem aqui as buchas do transformador e essa bucha aqui é onde eu vou conectar o cabo. Então eu tenho um barramento passando aqui em cima, por exemplo, um barramento passando aqui, eu vou derivar aqui do barramento e eu vou conectar na bucha. Na outra fase aqui eu conecto nessa outra bucha, na outra fase aqui eu conecto nessa outra bucha. É o meio de interligação entre o agente externo, o barramento externo, com o transformador. E aí essa corrente que vem pelo barramento, ó, conectei na bucha, vai passar aqui pelos terminais do transformador. E nesse caso, os terminais secundários são nessa caixa aqui, ó. Aqui eu vou conectar o cabo e eu vou sair lá para a minha instalação, fase A, fase B, fase C. E aí eu vou alimentar a carga que eu bem entender. Agora, essas partes aqui talvez sejam as mais importantes do transformador, mas existem outras também aí que a gente pode até comentar em um outro vídeo aqui também para não se alongar tanto, mas que também são importantes. Por exemplo, você tem o relé de gás, aqui você tem o reservatório da sílica, você tem os motoventiladores, ó, que estão aqui meio escondidinhos, ó, aqui atrás, os motoventiladores, e aí são dispositivos também importantes para o funcionamento do transformador, mas vamos focar nisso aqui. A gente já falou da bucha, né, o tanque principal, e eu queria explicar um pouco a mais aqui sobre o tanque de expansão, né, como é que é a circulação do óleo no transformador. Então aqui eu estou em detalhes com o tanque de expansão. Eu vou voltar aqui, ó, tanque de expansão, tá?
Aqui até a propaganda do fornecedor aí, ó. Tanque de expansão é esse cara aqui. Eu coloquei isso na vista lateral, aqui ó, trouxe para cá. Então imagina aqui, quando o transformador está funcionando, né, a gente já falou sobre isso, quando o transformador está funcionando, eu tenho aí uma corrente que circula pelos enrolamentos do transformador, naturalmente. Né? Se eu estou com o transformador em funcionamento, eu tenho uma tensão primária, tenho uma tensão secundária e eu tenho também ali uma corrente que circula em cada enrolamento e que depende da carga. Quanto mais pesada essa carga, maior é a corrente. Se a gente lembrar, mais uma vez, da equação básica das perdas por efeito Joule, né, a perda em watts, eu vou ter que essa perda ela é RI ao quadrado. R seria a resistência dos enrolamentos do transformador e o I é a corrente que está circulando nos enrolamentos do transformador. Então, quando o transformador está sendo alimentado, quando está alimentando, né, uma carga, uma corrente alta vai circular por ele. E aí, quanto mais alta essa corrente aqui, ó, essa corrente ela tem um fator quadrático aqui. Então, isso leva uma elevação de corrente que ela é exponencial, né? Então ela não vem na linha reta, né? Ela vai aumentando aqui, ó, exponencial. Então a perda, quanto maior a corrente, a perda aumenta muito. E essa perda por efeito Joule, ela é responsável pelo aquecimento lá do transformador. Então quando o transformador ele está desenergizado, ele tem basicamente ali todo o tanque principal cheio de óleo e vem até um certo nível aqui no tanque de expansão, né, também com óleo. Quando esse transformador esquenta, né, que ele está em operação, ele vai esquentando, o volume de óleo ele se dilata, né? Acontece uma dilatação volumétrica. Então o óleo ele tende a ocupar quase que todo o espaço aqui, ó, dependendo da carga do tanque. Então o nível de óleo no interior do transformador ele vai subir e vai chegar mais ou menos aqui em cima, ou, enfim, depende da carga que estiver passando no transformador. Então esse tanque de expansão ele está ali justamente para fazer essa acomodação volumétrica, né? Devido à dilatação por conta aqui, ó, do aquecimento, né? Devido às perdas por efeito Joule. Quando a carga diminui, essa corrente também diminui e aí você tem menos perdas, menos aquecimento e o volume de óleo ele vai diminuir de novo, voltando para o que era lá no início. Tá? Então você tem essa variação tanto da corrente, né, no funcionamento do transformador normal, né, porque isso depende da carga. Então quando você conecta uma carga maior, você tem uma corrente maior. Quando conecta uma carga menor, você tem corrente menor, por consequência perdas diferentes, por consequência aquecimentos diferentes, e aí você chega na questão da dilatação volumétrica. Então veja que é tudo interligado, né? É tudo interligado aí o funcionamento do transformador. Então o tanque de expansão, que é esse cara aqui, ó, ele vai ficar com o óleo lá, ó, justamente isso aqui, para acomodar todo esse óleo que está aqui no interior do transformador e permitir essas variações, tá? E aí, ó, é um pouco do que eu falei aqui, ó. Devido a esse aquecimento e resfriamento do óleo, devido à corrente de carga, o transformador ele vai aquecer ou subaquecer, não, ele vai aquecer mais ou menos. E quando esse óleo aquece, né, que ele aumenta de volume, tá, o óleo quente ele vem mais para cima. Tá? Aqui ó, é o núcleo com as bobinas. Tá? Então vou ter corrente circulando aqui ó, nessas bobinas. Então essa corrente ela vai aquecendo esse óleo que está em volta do núcleo, vai aquecendo esse óleo que está em volta do núcleo. Esse óleo quente ele tende a subir, tá? E aí quando ele sobe aqui, ó, ele encontra essas tubulações que são tubulações dos radiadores. Então esse cara aqui, eles são os radiadores que nós acabamos de comentar. Então o radiador ele tem essa função de resfriamento, né? O óleo quente ele sobe aqui, ó. Ele passa aqui, são essas setas vermelhas, e aí por convecção você vai ter o vento, né, o ar externo aí que vai estar mais frio do que o transformador. Esse ar vai passando e vai levando esse calor do óleo, vai levando embora para o ambiente, e aí o óleo ele volta aqui para baixo mais frio do que ele estava aqui em cima. Então ele volta frio, ele aquece novamente aqui devido à corrente do transformador, ele sobe quente, e aí ele passa pelo radiador, resfria, e esse é o ciclo aqui do óleo dentro do transformador, né? Dessa forma que acontece a circulação de óleo no transformador. Então o radiador é um elemento muito importante aí dentro do transformador, porque ele permite que esse óleo ele circule, que esse óleo resfrie, e aí
isso garanta a temperatura estável de operação do transformador para que ele consiga entregar toda a potência para a qual ele foi projetado. E aqui eu tenho a parede corta-fogo. A parede corta-fogo ela não faz parte do transformador, né? É um agente externo que a gente precisa considerar lá no projeto. A parede corta-fogo a gente usa, nós temos transformadores a óleo, tá? Nós temos transformadores que são um grande ponto aí possível de incêndio, principalmente quanto maior o transformador, o equipamento ele acaba se tornando mais perigoso. É claro que ele tem todas as proteções, ele tem um relé de gás, ele tem o próprio relé de proteção, ele tem um dispositivo de nível de óleo, monitoramento de temperatura, mas isso pode falhar também, né? O transformador ele nunca é 100% seguro, embora ele tenha todas essas proteções aí. Então, lá no projeto a gente precisa considerar aqui, ó, quando eu tenho mais de um transformador como esse caso aqui, eu tenho um transformador desse lado e tenho outro já do lado de cá. Eu tenho dois transformadores próximos. A norma prevê que os transformadores eles sejam colocados ali numa distância X, tá? A norma especifica essa distância, não vou lembrar agora de cabeça, mas tem lá a distância mínima para que dois transformadores possam operar ali em paralelo. Você tem que colocar numa distância X. Quando essa distância ela não atende esses padrões mínimos que a norma exige, a gente precisa colocar uma parede corta-fogo, como é o caso desse exemplo aqui. Ó. Tem uma parede corta-fogo entre os dois transformadores. E essa parede corta-fogo, ela precisa ser maior, como a gente está vendo aqui, ó, maior do que o transformador. Ela vai além do transformador, ou seja, ela tem que ter aqui, ó, uma altura que ela supere o ponto mais alto do transformador. Então pode ser eventualmente aí o tanque de expansão ou eventualmente uma bucha de alta tensão, né? Dependendo do projeto do transformador. E geralmente são esses dois pontos aí que são os maiores, né? Os mais altos lá no transformador. Então a parede corta-fogo, o ponto máximo dela tem que ser superior ao ponto máximo do transformador. Então tem um transformador com 4 metros de altura, eu tenho que colocar uma parede um pouco mais alta. E esse transformador ele precisa ter um espaçamento aí, ó, de pelo menos aí 50 centímetros em relação a essa parede. É para ele não ficar colado na parede, para que possa ter pelo menos um mínimo de circulação, enfim, que ele não fique colado aí na parede. A norma prevê pelo menos 50 centímetros entre o transformador e a parede corta-fogo, né? A parede corta-fogo também é um elemento importantíssimo de projeto. Você não pode colocar aí dois transformadores, ó, em paralelo, como está aqui, sem uma parede corta-fogo no meio, né? Desde que ele atenda as distâncias especificadas pela norma, que normalmente é difícil atender por conta da grande distância necessária. Então sempre vai ter ali basicamente uma parede corta-fogo. E essa parede corta-fogo, ela precisa ter uma resistência de pelo menos 2 horas ao fogo. Então aconteceu um sinistro, o transformador pegou fogo, a parede corta-fogo ela precisa suportar. Ela precisa suportar para que você tenha um problema no transformador e esse problema não vá se alastrando ali na subestação para os transformadores adjacentes, equipamentos, edificações, o que for. Tá? E essa parede ela também precisa suportar o efeito do vento. Veja que a parede corta-fogo ela é um elemento bem grande, né? Com a área muito grande. Então quando você tem locais onde o vento é muito elevado, a velocidade do vento é muito elevada, então a força do vento também ela acaba se tornando muito alta. E aí a parede corta-fogo ela precisa suportar isso para que quando aconteça uma rajada de vento, a parede não venha cair. Então está aí um ponto importante para a gente considerar no projeto também. E aqui, ó, a gente vai falar um pouquinho da indicação de terminais. Nesse desenho aqui, a gente pode ver isso aqui é um transformador de média, tá? É um padrãozinho de um transformador de média aí, ó, geralmente 13.8 tem essa configuração. Então, ó, mas perceba que mesmo assim esse transformador, né, apesar de não ser um transformador igual a esse aqui, ele é um transformador que também tem os seus elementos aí, ó, da mesma forma que a gente falou, o tanque principal, as buchas, ó, aqui em cima, você tem a presença dos radiadores aqui também, você tem as rodas, né, a drenagem de óleo aqui, ó, a válvula para drenagem de óleo, você tem a sílica. É um transformador que, independente do porte, ele tem todos esses acessórios. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é para as indicações dos terminais. Veja que esses terminais eles estão indicados aqui, ó, X3, X2, X1, X0.
No transformador, a gente vai ter sempre essa codificação x0, x1, x2, x3 para terminais de baixa tensão. Então, quando você pega lá um transformador e você está falando dos terminais x1, x2, x3, é o terminal de baixa tensão, os terminais BT, que é x1, x2, x3, e o x0 aqui, ó, esse aqui é o neutro, tá? O terminal de neutro. x1, x2, x3 são as fases e o x0 é o neutro. Já aqui em cima, que são os terminais de alta, que nesse caso aqui seria 13.8 kV, eu vou ter a indicação ali pela letra H. Então eu vou ter H1, H2, H3, e se eu tiver uma ligação que gere um terminal de neutro, né, se eu tiver uma ligação em Y do terminal de alta, eu vou ter também o terminal H0 disponível. Quando um transformador tem um enrolamento terciário, que acontece bastante também aí no sistema elétrico, esse terminal terciário ele vai ter a indicação pela letra Y. Então eu vou ter ali no terciário ó, Y1, Y2, Y3. Então esse é o padrão que a norma considera aí para os terminais de transformador. Então na alta tensão, é sempre o terminal de mais alta tensão do transformador. Ele vai ter as letras H1, H2, H3 ou H0, né, se tiver o neutro. Os terminais de BT, ele vai ter o x1, x2, x3, x0 se tiver o neutro, e no terciário eu vou ter y1, y2, y3, y0 se tiver também um neutro disponível. Aqui, ó, só para confirmar aqui o que a gente está falando e entender melhor, os terminais de baixa tensão, ó, eles são sinalizados aqui pela letra X e as combinações x1, x2, x2, x3, x3, x1, que são os terminais de fase, geram a tensão 380, que é fase-fase. Quando eu pego para o terminal x0, ó, x0, x1, x0, x2, x0, x3, eu vou ter uma tensão fase neutro, 220 volts, porque a ligação ó, é uma ligação em Y. Tá? Então eu tenho x1, x2, x3 e aqui eu vou ter o terminal x0.